Bom dia, desperto. Eu sou Adolfo Camilo aqui com mais uma mensagem do Reino de Deus para você que decidiu despertar. O nosso estilo de vida reflete a consciência que temos sobre a eternidade. Eu quero falar com você hoje sobre isso, sobre a eternidade, sobre a história que Jesus contou, sobre o mundo espiritual. Vamos ler a palavra do Senhor hoje, então, e aprofundar naquilo que Deus quer falar no nosso coração, amém? Eu quero falar com você sobre consciência da eternidade. Consciência da eternidade, nós precisamos buscar essa consciência em vida, amém? Eu quero ler com você Lucas capítulo 16, verso 19 ao 31. Lucas 16, verso 19 ao 31. Nós vamos ler na versão chamada A Mensagem. Havia um homem rico que se vestia com as roupas mais caras, um exemplo escandaloso de consumismo. Um mendigo chamado Lázaro, cheio de feridas, costumava ficar à porta da sua mansão. Lázaro vivia das sobras da mesa do rico, e seus melhores amigos eram os cães que vinham lamber suas feridas. Mas um dia, o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No inferno, atormentado, olhou para cima e viu Abraão ao longe, na companhia de Lázaro, e implorou: Pai Abraão, misericórdia, manda Lázaro mergulhar o dedo na água e vir aqui refrescar minha língua. Estou em agonia neste fogo. Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você desfrutou do bom e do melhor, enquanto Lázaro só viu desgraça. Agora tudo mudou e ele é consolado e você sofre. Além do mais, há um grande abismo entre nós. Mesmo que quisesse, ninguém pode ir daqui para onde você está, e ninguém daí pode vir até nós. Mas o rico suplicou: Permita-me então fazer um pedido. Envia Lázaro à casa do meu pai e dos meus 5 irmãos para diverti-los. Não quero que eles venham parar neste lugar de tormento. Mas o rico suplicou: Permita-me fazer um pedido. Entenda isso. E Abraão respondeu: Eles já têm Moisés e os profetas, que eles os ouçam. Eu sei, pai Abraão, disse o homem, mas eles não estão ouvindo. Agora, se alguém voltar dos mortos, eles vão voltar e mudar de vida. Mas Abraão afirmou: Se eles não ouvem Moisés nem os profetas, ninguém que volte do mundo dos mortos irá convencê-lo. É uma história profunda, um pouco extensa, mas nós vamos sintetizar em algumas chaves, como sempre. A primeira chave que eu quero deixar no seu coração é: os tesouros dessa vida não garantem os da vida eterna. Os tesouros dessa vida não garantem os da vida eterna. Sabe, tanto os tesouros dessa vida não garantem os tesouros da vida eterna, quanto as dores da vida terrena não impedem de alcançarmos o céu. Jesus contou muitas parábolas. Na verdade, ele ensinava muito em parábolas e histórias, não apenas para ilustrar a questão e ter uma pregação mais didática, não apenas para isso, mas ele pregava em parábolas para que permanecesse perto dele somente quem de fato quisesse entender, sabe? Aqueles que queriam entender os seus enigmas, porque muitos ficavam procurando entender o contexto, o segredo, o teor daquelas parábolas. Mas essa história aqui específica não é uma parábola, não é uma história inventada para ilustrar ou atrair os mais interessados. A Bíblia é clara ao dizer que Jesus contou um fato, uma história verídica. Pelo menos é o que eu acredito, e a maioria dos pensadores teológicos também defendem na atualidade. Mas enfim, você precisa se lembrar que Jesus existia desde sempre. Ele era, ele é e sempre será o mesmo. E ele existia desde antes da criação do mundo, sempre esteve com Deus. Ele então presenciou todos os eventos do mundo espiritual, tendo então autoridade para falar sobre isso para os seus discípulos e para nós. E ali ele estava contando o que havia visto no mundo espiritual, com o intuito de ensinar os seus discípulos e nos deixar esses ensinamentos. Trazer o mundo espiritual, a eternidade, para o mundo presente, a fim de que a gente entendesse um pouco mais sobre a eternidade. E na história havia 2 homens, 2 realidades diferentes, e que tiveram destinos invertidos da realidade em que viviam aqui na Terra.
Um era rico, com uma vida baseada em imediatismos, consumismo e ostentação. O outro pobre, vivendo às sombras dos outros, dependendo de esmolas. Talvez a maioria de nós aqui, do grupo, do Movimento Despertos, ou que escuta no Spotify, no YouTube, não sei, não viva o extremo dessas realidades. Não vivem em ostentação extrema, nem em situação de extrema pobreza. Beleza, tudo bem. Mas todos nós podemos aprender, entender ou relembrar que a nossa realidade presente não será necessariamente a mesma da eternidade. Ter dinheiro, conforto, luxo, não é garantia de tesouro no céu. E também não perderemos o céu se vivermos desafios, lutas aqui na terra. Por isso não podemos nos apoiar nas coisas da terra. Não podemos nos apoiar na nossa riqueza. Não podemos levar uma vida pautada somente em ganhar dinheiro e melhorar de vida. A vida é muito mais que isso. A nossa segurança está no relacionamento com Deus e não no que adquirimos aqui nessa terra. Amém? A maior riqueza de um homem está em viver aqui na terra com os olhos no céu. Grave isso no seu coração. A maior riqueza de um homem está em viver aqui na terra com os olhos no céu. Então mantenha os seus olhos no céu, no Pai. Amém? A segunda chave que eu quero deixar no seu coração: a consciência aqui na terra nos livrará da surpresa na eternidade. A nossa consciência aqui na terra nos livrará da surpresa na eternidade. Sabe, esse trecho que lemos tem uma parte que diz assim: mas um dia o homem morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No inferno, atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão ao longe na companhia de Lázaro e implorou: Pai Abraão, misericórdia, manda Lázaro mergulhar o dedo na água e vir aqui refrescar a minha língua. Eu estou em agonia neste fogo. Sabe, veja quão profundo é esse trecho, quão profundo é o tormento daquele homem. Como já falamos aqui, o inimigo tem prazer em nos causar tormento. E se ele faz isso aqui na terra, imagine no inferno, que é o seu local de trabalho, o seu ambiente, o seu habitat. E aquele tormento fez aquele homem, sabe, que um dia havia sido rico na terra, ter consciência do que de fato lhe tinha acontecido. Aquele tormento fez ele ter consciência. Ali, ele já não tinha mais seus bens, suas posses, já não se ostentava com suas roupas caras, já não dava suas festas, porque é isso que ele fazia diariamente. Em outras versões da Bíblia, inclusive nas transcrições mais fidedignas, dizem que aquele homem se ostentava em festas diariamente, claramente levando uma vida desregrada, sem pensar no amanhã, sem consciência da eternidade. E agora em tormentos ele parou para refletir, pois viu Abraão do outro lado do abismo. Sabe, Abraão estava do outro lado do abismo que havia entre eles no céu, na companhia do mendigo que morava na porta da sua casa. Dá para imaginar o choque de realidade, o choque de consciência. Dá para imaginar o arrependimento e a angústia daquele homem. E ele implora: Pai Abraão, misericórdia, manda Lázaro aqui, estou em agonia, porque ele conhecia Lázaro. O fato dele chamar Abraão de pai revela que ele conhecia de algum modo as Escrituras, porque Abraão é o pai da fé. Como ele reconheceu Abraão? Não sabemos, pois não havia registro fotográfico na época, ou um crachá de identificação falando que era Abraão. Não sabemos disso, são detalhes enigmáticos na Bíblia. Mas fato é que Jesus diz que o homem chamou Abraão de pai e implorou por misericórdia. Isso nos mostra que ele conhecia, sabe? Como eu disse, o fato dele chamar Abraão de pai revela que ele conhecia as Escrituras, de algum modo. Mas o fato dele estar em tormentos no inferno revela que ele não viveu de acordo com as Escrituras. Eu percebo que ele conhecia as Escrituras de algum modo, mas por ele estar em tormentos no inferno, eu entendo que ele não viveu de acordo com as Escrituras. Isso fica claro. E como eu falo sempre, nós não pregamos a perfeição, a isenção de erros. Aqui no Despertos nós não pregamos a perfeição. Nós buscamos ter uma vida coerente com aquilo que pregamos e acreditamos. A vida com coerência nos dá segurança,
porque a coerência entre aquilo que pregamos e o que vivemos revela o nosso caráter de filhos de Deus. E essa coerência revela a consciência que temos da eternidade. Eu preciso repetir isso para você. A vida com coerência nos dá segurança, porque a coerência entre aquilo que pregamos e o que vivemos revela o nosso caráter de filhos de Deus. E essa coerência revela a consciência que temos da eternidade, porque nós não vivemos de rótulos aqui, nós vivemos de consciência e coerência. Então grave algo no seu coração. A consciência aqui na terra te livrará da surpresa na eternidade. A consciência aqui na terra te livrará da surpresa da eternidade. E aquele homem rico foi surpreendido, enganado pela falsa segurança terrena. Entenda algo, ele pagou caro para o ingresso só de ida para um péssimo lugar. Sabe, aquele homem foi surpreendido, enganado pela falsa segurança terrena e pagou caro para o ingresso só de ida para um péssimo lugar. Que isso não aconteça comigo e nem com você, em nome de Jesus, amém? Terceira e última chave para encerrarmos. O ingresso correto está nas Escrituras. Ele pediu para ver Abraão, sabe? Ele pediu para Abraão um favor. Você entende? Pai Abraão, manda Lázaro aqui trazer água. Ele pediu um favor para Abraão e recebeu um sermão. Porque Abraão começa a pregar para ele. E a coisa mais dolorosa de se ouvir quando se está necessitado é um sermão. A coisa mais dolorosa que tem para ouvir quando estamos em apuros é um sermão. É uma correção, é doído, dói. Estar em uma situação difícil, precisar pedir ajuda e ouvir um sermão é algo terrível. Mas aqui na terra pode ser libertador. Porque aqui ainda há vida. E aqui as coisas ainda podem ser revertidas. Agora imagine lá naquele lugar, naquela circunstância, onde a situação era irreversível. Abraão rasga o verbo e, em outras palavras, ele diz: olha, você só desfrutou a sua vida toda. Tinha alguém necessitado na sua porta e você não fez nada por ele. Agora aqui a sua história mudou. Aquele mendigo está sendo consolado e você estará nesse tormento para sempre. E não há nada que se possa fazer. Há um abismo entre nós que não pode ser superado. Foi isso que Abraão disse para ele, em outras palavras. Aquele homem então começa a pensar em seu pai e em seus 5 irmãos e pede a Abraão para enviar Lázaro, sabe, o mendigo, para pregar para sua família, a fim de livrá-los também daquele tormento. Por quê? Por que ele pediu isso pelo pai e pelos irmãos? Porque certamente eles viviam da mesma maneira. Era claramente uma cultura familiar. Viver uma vida pensando somente no hoje. Sabe, ele pediu porque ele entendeu que o pai e os irmãos viviam da mesma maneira que ele. Isso precisa nos ensinar de alguma forma a viver com a consciência da eternidade. E Abraão novamente prega para ele e diz: olha, não adianta ninguém daqui ir lá. Mesmo se isso fosse possível, porque não é, eles não acreditariam. O que eles precisam para virem aqui para o céu e não para o inferno, eles já têm, que são as Escrituras. Que ele fala, são Moisés e os profetas. E se eles não acreditam nas Escrituras, não vão acreditar em mais ninguém. Isso nos ensina que tudo que precisamos para ter a consciência e alcançar a eternidade está nas Escrituras, está na palavra de Deus. Foi isso que Abraão disse: ele já tem Moisés e os profetas. Quem já partiu dessa vida não pode influenciar aqui em nada. O mundo dos mortos não tem voz aqui. E mesmo que milagres, sinais, maravilhas, sabe, mesmo os sinais, os milagres e as maravilhas não são maiores do que a própria Escritura. Que o ingresso da vida eterna está na palavra de Deus. Feliz então é aquele que entendeu isso. E a palavra de Deus, entenda algo, a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, revela o Messias, o nosso Senhor Jesus, o Cristo, o príncipe da paz, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, porque Ele é a porta que nos conduz ao Pai. Nós precisamos olhar para as Escrituras e ver Jesus. E eu repito, a maior riqueza de um homem está em viver na terra com os olhos no céu. Quero orar pela sua casa, pela sua vida, em nome de Jesus, amém? Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, que é pura, que é viva, que é eficaz. Eu intercedo por essa pessoa que me escuta, para que o Senhor desperte nela cada vez mais consciência sobre a eternidade, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a vida dela.
traga clareza, traga discernimento, traga força, graça e sabedoria. Que hoje seja um dia de respostas do céu, de portas abertas e um dia de sorriso fácil, em nome e para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Eu sei que você lembrou de alguém, então compartilhe essa mensagem, envie o link do grupo, traga essa pessoa para perto de nós, para despertar mais pessoas para um relacionamento simples, profundo e direto com Deus, amém? Em nome de Jesus. E eu termino te lembrando: desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará.